Bom dia, caros alunos. Bom dia, caras alunas. Estamos iniciando aqui a gravação desta aula. Foi um assunto apresentado ontem ao vivo, né? Foi um assunto apresentado ao vivo para vocês, mas agora nós estamos gravando esta aula para ser postada no YouTube. A aula de ontem foi mais de 1 hora. Esta postagem no YouTube vai ser resumida. Então, nós recomendamos que vocês, mesmo tendo participado da aula ontem, sobre esta temática, deveres do servidor, código de ética, né? Deveres do servidor, vocês assistam novamente no YouTube, porque está uma aula mais enxuta, ok? Então, vamos começar. Nossa aula vai seguir a mesma metodologia da aula apresentada ontem, a metodologia Kaizen. Essa metodologia é infalível. Vamos apresentar alguns slides para vocês. Primeiramente, lembrar desta sequência, né? Lembrar desta sequência recomendada pelo método Kaizen. Ver filmes, ver vídeos, ler textos e resolver questões de prova. Os filmes são são recomendados para vocês assistirem no YouTube. Hoje nós vamos recomendar o professor Roberto Fernandes. Sempre recomendo os melhores professores, os professores mais notáveis. Já recomendei a professora Letícia em português, já recomendei o professor Pablo também em português, já recomendei o professor Renato em matemática, já recomendei o professor Jack em conhecimento técnico, ele é funcionário do IBGE, e agora estamos recomendando o professor Roberto Fernandes na aula de ética sobre o código de ética, certo? Vamos seguir aqui a sequência do método, tá ok? Então vamos mostrar aqui a trilha dos textos. A trilha dos textos. Nós teremos primeiramente um texto de planejamento, depois um texto sobre tira-dúvida. Nós criamos essa seção tira-dúvidas para responder dúvidas selecionadas dos alunos. Depois vamos passar para o texto 2.3, deveres do servidor. E, finalmente, passar para o texto questões da banca Sebrasp. Esta sequência, pessoal, é infalível. Ela conduzirá vocês ao IBGE. Vocês serão servidores do IBGE. Inicialmente temporário, né? Depois vocês farão concurso para uma função permanente. Certo? Vamos começar? Vamos começar todos juntos. Todos juntos. Primeiramente, pessoal, eu quero mandar aqui um alô para meu amigo escritor lá das Minas Gerais, que está colaborando neste projeto, o escritor Adalberto Lima. Vamos iniciar a nossa sequência aqui, falando do planejamento das aulas. Este planejamento, pessoal, a gente abordará em toda a aula. Por quê? Para lembrar vocês, tá certo? Da importância do estudo, daquelas etapas que a gente programou, daquelas 20 etapas que a gente programou na aula 1, certo? É importante a gente ficar relembrando essa sequência. Por exemplo, agora vamos relembrar a sequência do estudo do Código de Ética, né? Tem o Código de Ética, ele é dividido nessas 4 partes, né? As regras deontológicas, os deveres fundamentais do servidor, as vedações e o papel da comissão de ética, tá certo? Hoje nós vamos focar os deveres fundamentais. Na aula passada focamos as regras deontológicas, tá certo? Então nós vamos lá buscar algumas informações, né? No texto, tá certo? 2.1, o texto do planejamento. Vamos lá, no texto 2.1, já estão todos aqui selecionados os textos. Texto 2.1, texto 2.1. O que tem a dizer aqui o texto 2.1? Vamos aumentar aqui
Vamos aumentar o tamanho para facilitar para vocês, tá certo? Tá bom? Então está aí. Comentário inicial. É importante ver esses 3 documentos todo dia, pessoal, todo dia, nem que seja um pouquinho de cada. A apostila do IBGE sobre o Código de Ética, que já foi disponibilizada para vocês, pelos próprios colegas, pelos próprios alunos no grupo, né? O Estatuto do Servidor Público, que é a Lei 8.112, só partes, né, pessoal? Só o que o programa pede. E o Código de Ética do Servidor Público do IBGE, que ele está fundamentado no decreto 1171, tá certo? O planejamento das aulas de ética, pessoal, é importantíssimo, tá certo? Para que vocês não esqueçam nenhum detalhe, tá certo? Por exemplo, seguir aquele cronograma que nós falamos no texto 1.1 é importantíssimo, tá certo? Todos os dias, tá certo? O código de ética, ele, já falei para vocês, ele tem essas etapas aí, as regras deontológicas, os deveres fundamentais, as vedações e a comissão de ética, pessoal. É uma pegadinha constante em concurso dizer que a comissão de ética pode demitir o servidor. A comissão de ética não tem esse poder. A única coisa que a comissão de ética faz é somente a censura. Somente a censura. Então, é ruim, porque vai constar lá nos arquivos, né, a vida do servidor, né, vai constar lá no banco de dados do IBGE. Mas a única coisa que a banca pode fazer é a censura. Que a comissão de ética pode fazer é a censura, ok? Outra pegadinha que é muito comum, dizer que o presidente do IBGE assina o parecer da comissão de ética. Não acontece isso, pessoal. Quem assina o parecer da comissão de ética são os seus membros e consciente do faltoso, né? Do servidor que cometeu a falta, tá ok? Beleza, pessoal? O professor orienta ainda, que eu estou aqui no papel de orientador, não é só dando conteúdo para vocês, é também orientando pela nossa experiência, né? Estamos aí com mais de 7 décadas de vidas, né? Então, ó, primeiro pedido do professor já foi atendido. Eu pedi para vocês postarem no grupo o código de ética na íntegra. Vocês já postaram. Obrigado aí. Segunda coisa que o professor pede é que cada aluno diariamente leia uma parte deste código e apresente um esquema, como se estivesse dando uma aula, tá certo? Para o seu grupo, para um familiar em casa, para um amigo, fique apresentando estes esquemas como se estivesse dando uma aula. Pessoal, a melhor técnica de aprender é ensinar, ok? Continuando aqui os conselhos do professor, tá certo? Outra parte importante é que vocês tenham sempre uma atitude colaborativa. Não há necessidade de competição entre vocês, porque o nosso grupo aqui, nosso curso aqui, os inscritos foram em torno de 500, tá certo? Então, nós estamos aqui debatendo aqui, estudando em torno de 500, e as vagas lá são mais de 180 mil, mais de 180 mil vagas. Então, quanto mais aqui do nosso grupo entrar no IBGE, melhor. E nós vamos tomar um cafezinho junto lá, vocês sabem disso, né, pessoal? Então, estão aí as nossas recomendações, tá certo? Na área de planejamento. Vamos agora, pessoal, voltar lá ao slide, seguindo a sequência aqui da aula, nós vamos agora para o texto 2.2, Janela Tira Dúvidas. Nós criamos esta seção, Janela Tira Dúvidas. A gente seleciona as perguntas mais, assim, que a gente achou mais importantes de vocês, tá certo? As perguntas que vocês fizeram mais importantes, tá certo? Todos vocês, eu acho bonita a participação de vocês, todo mundo querendo ajudar todo mundo. Eu mando mais um abraço aqui, já mandei para o escritor Adalberto, vou mandar agora um abraço aqui para esse grupinho aqui, tá certo? O meu primo lá em Teresina, o professor Leal, tá certo? A minha cunhada Edilson lá em Teresina. O Marcelo lá em Pindamonhangaba, lá em São Paulo, um aluno muito participativo. O Vitório lá em Paracuru, um aluno também muito participativo, tá certo? E a Andréa Raquel lá em Viana, Maranhão, uma cidade lá do Maranhão, Viana, tá certo? Então tá aí o alôzinho para vocês aí, vocês são muito importantes nesse grupo de estudo, viu? Continuando aqui, pessoal, vamos abrir o texto
2.2, para a gente fazer mais algumas recomendações para vocês, tá certo? Tá aí o texto 2.2, texto 2.2, janela tira dúvidas, tá certo? 2, número 2, porque nós estamos aqui, né, na aula número 2, tá certo? Duas dúvidas que estão preocupando os alunos. Primeiro, se o Código de Ética do IBGE, se ele contempla o decreto 1171, que é o Código de Ética do Servidor Público em geral. A segunda pergunta, se exoneração é a mesma coisa de demissão. Isso aí é pegadinha, pessoal, é pegadinha. Ter cuidado com essas pegadinhas da banca. Exoneração é uma coisa, demissão é outra. Vamos já explicar, tá certo? Então, primeiramente, pessoal, essa pergunta aí que vocês fizeram, quem vai responder é o próprio IBGE, tá bom? Eu botei aqui, o IBGE responde. Porque no início do Código de Ética tem esse pequeno comentário, ó. O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal visa estabelecer fundamentalmente os princípios de natureza deontológica, né, relacionados com deveres e as vedações a que estão sujeitos os agentes públicos lotados no Instituto, né? O Instituto aí é o IBGE. Aí lá é dito no manual, logo no início, documento de imprescindível leitura para nós. O código foi construído naturalmente a partir do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Aí, ó, entra o decreto 1171 de 94. Então, a própria instituição está dizendo que o Código de Ética dela, tá certo? Contempla o decreto 1171. Tá aí a resposta para o aluno. Aí ele diz, agregando, é claro, agregando, contudo, algumas particularidades do trabalho realizado no IBGE. Vocês sabem que nem todas as repartições públicas têm a mesma finalidade, têm o mesmo objetivo. O IBGE é produzir informação, é produzir dados, né? O IBGE. Aí está respondido, o aluno perguntou, o próprio IBGE respondeu, certo? Então, o Código de Ética contempla o decreto 1171, viu? Contempla o decreto 1171. Vamos agora dar exemplo dessas particularidades. Por exemplo, se você olhar o Código de Ética do IBGE, tem coisa que não tem lá no decreto 1171. Por exemplo, ó, essa linha 5 aqui, essa linha V aqui, ó, apresentar informações de acordo com normas científicas, porque o IBGE apresenta informações, né? O IBGE produz informações. A linha X, zelar pela qualidade na produção da informação. Por quê? Porque o IBGE produz informação, tá certo? Aí ele diz, nas atividades finalísticas e de apoio, tá certo? Quer dizer, o recenseador, tanto ele vai ajudar na atividade finalística, que é a geração dos dados, como no apoio, né? Pode ajudar no apoio, tá certo? E a linha Z diz, respeitar as normas internas da Fundação IBGE. Isso aí não tem lá no decreto 171, né? Que lá é geral, é para todas as repartições. Então, essa particularidade tem no Código de Ética do IBGE. Respeitar as normas internas da Fundação IBGE. Ok, pessoal? Pergunta 2. Pergunta 2. Agora eu respondo aqui. Embora exoneração e demissão representem um desligamento do servidor público, não se pode dizer que sejam coisas iguais. Porque se você entra no dicionário, o dicionário vai dizer que é demissão. Você entra lá no dicionário, aí o dicionário diz desligamento, demissão, aí diz lá uma série de coisas o dicionário. Mas, pessoal, juridicamente, ou seja, pela lei 8.112, demissão é uma coisa e exoneração é outra. Demissão é uma punição ao servidor que cometeu uma falta grave, tá certo? E exoneração é uma faculdade, você pode pedir para sair, é um deslocamento que ele pode partir de um pedido do servidor, tá certo? Digamos, vocês entraram no IBGE, aí fizeram concurso para Petrobras, vocês querem ir para Petrobras, aí vocês vão pedir, tá certo? A exoneração, para poder vocês saírem da Petrobras e assumirem saírem do IBGE e assumirem lá na Petrobras. Não vai acontecer isso, é só um exemplo, né, pessoal? Tá certo? Vocês vão ficar mesmo no IBGE, tá bom? Já a repartição também pode promover a exoneração. Eu vou dar um exemplo aqui, vivido por mim, tá certo? Eu sou
Eu sou servidor público federal, eu passei no concurso para o Instituto Federal, certo? Aí, durante os 3 primeiros anos, eu estava no estágio probatório, ou seja, eu não estava ainda na estabilidade do meu emprego, não estava ainda na estabilidade. A estabilidade é após 3 anos. Então, durante esse período aí, que eu não tenho a estabilidade, por uma necessidade lá da repartição, falta de orçamento ou qualquer coisa aí, ou o meu fraco desempenho, ela pode, tá certo? Pedir ela pode dar entrada na minha exoneração, a própria repartição. Por quê? Ah, professor, então quer dizer que o senhor fez o concurso, passou, e ainda teve que fazer outro concurso, depois de 3 anos para provar se estava habilitado. Não, não é isso, pessoal. Não é outro concurso, tá certo? É um grupo lá, tá certo? Uma comissão lá que vai examinar se você realmente tem o perfil lá esperado para o desempenho daquela. Por exemplo, para o desempenho de professor. Se eu chego lá, eu digo, não vou ensinar estatística, não vou ensinar, eu fiz para ensinar economia, administração e contabilidade. Aí eu chego lá e digo, não vou ensinar contabilidade, só quero ensinar administração, né? Na hora na hora lá da avaliação, tá certo? Eu não vou ter uma avaliação boa, porque eu não cumpri com aquilo que estava na norma do concurso, tá certo? Entendeu? Então, não é fazer outro concurso, é simplesmente você, tá certo? Mostrar que está habilitado, tá certo? Para aquela função para a qual você fez o concurso, ok, pessoal? Então, demissão é uma coisa, exoneração é outra, ok? Respondido? Voltemos lá para o esquema geral da aula, professor, pessoal. Já vimos aí o texto 2.2. Vamos seguir aqui. Agora nós vamos para o texto 2.3. É outra perna do banco, viu, pessoal? Cada aula nossa aqui é como se fosse um banquinho. Tem 4 pernas, tá certo? Esse banquinho tem 4 pernas. É o filme do YouTube, é o vídeo produzido por nós aqui. Isso aqui, ó, isso aqui é o vídeo, né? Esse papo nosso aqui com vocês. É o vídeo. Terceiro é o texto sobre a temática principal. E quarto, provas da banca. Provas da banca. Então, nós vamos agora entrar para a terceira perninha do banco aí, que é o texto do tema principal, da temática principal da aula, que é deveres do servidor público. Turma, resumidamente aqui, ó, tá certo? A parte que nós vamos dar aqui ênfase será nessa parte aqui de probidade, princípios éticos, assiduidade, hierarquia, qualidade do serviço, interesse público, ou seja, bem comum. Nós vamos dar ênfase nisso aqui, que a maior concentração de questões, vocês vão ver, é nessa área aqui, tá certo? Aí nós fizemos o quê? Que é muito, às vezes é cansativo você ler o texto da lei, né? O texto da lei. Nós fizemos um resumo, aí fica mais agradável. Nós fizemos um resumo de cada linha, de cada item do texto legal. E depois apresentamos o texto legal na sua íntegra, tá certo? Então você tem as duas opções: ler o resumo do professor, ler o texto na íntegra, tá certo? Essas duas opções que vocês devem fazer para chegar seguríssimos, seguríssimos no dia da prova e assumirem esse emprego com toda serenidade, ok? Vamos lá. Professor, o senhor com 72 anos, o senhor desse entusiasmo todo. Pessoal, o meu entusiasmo decorre daquilo que eu falei para vocês. Eu sou um missionário dos concursos. Desde a década de 80 que eu preparo jovens para concursos públicos. Porque eu acho o seguinte, pessoal, eu tenho filhos, eu tenho netos, eu acho que a família que tem um seu membro exercendo, tá certo, um emprego com estabilidade, com salário digno, é uma segurança para a família. Então, eu procuro ajudar. Eu ajudo apenas, pessoal, eu ajudo apenas. Tudo depende de vocês. Vocês têm que ter aquelas duas coisas que eu falei no método Kaizen, tá certo? Dedicação e disciplina. Dedicação e disciplina para chegar lá, certo? Então vamos lá. Vamos pegar o texto 2.3, 2.3, tá certo? Vamos pegar aqui o texto 2.3, ó. Deveres fundamentais do servidor, tá certo? Aí eu digo aqui, ó, na aula 1.3, que foi a aula 1, vimos as regras deontológicas. Nesta aula, nesta aula, nesta, nesta aula, nesta aula
2.3, vamos ver os deveres fundamentais do servidor no mesmo código de ética, tá certo? Então tá aí o texto resumido do professor e depois vem o texto na íntegra. Nós estamos tratando hoje, pessoal, da seção 2 do Código de Ética. Os principais deveres do servidor público do IBGE. Aí tem lá no item, no artigo, são deveres fundamentais do servidor público do IBGE. A linha A, o desempenho a tempo, trabalho com rapidez, perfeição e rendimento, ser probo, reto, leal e justo, não retardar a prestação de contas, trato cuidadoso com os usuários do serviço. O trabalho é regido por princípios éticos, cortesia, urbanidade, disponibilidade e atenção. Até aluno questionou, né? O aluno questionou, parece que a Thaís questionou. Professor, o que quer dizer urbanidade? Pessoal, urbanidade, tá certo? Eu pedi a vocês verificaram lá no dicionário, já botaram lá no grupo, né? Urbanidade, pessoal, é educação, é cortesia, é tratar as pessoas com cortesia, com urbanismo, com educação, tá certo? É isso aí, tá certo? Você não pode tratar uma pessoa que vai no IBGE procurar um serviço, tratar mal, você não pode, tá certo? Isso é dano moral, isso é dano moral. Cai muito em questão. Continuando, essas partinhas amarelas aí é porque vai ter na questão de hoje aqui da banca, viu? Que vocês vão resolver logo mais. Então, ó, respeita a hierarquia, sem temor de representar, viu? Você tem que respeitar o seu chefe. Representar, pessoal, é denunciar alguma coisa errada do chefe. Então, se o seu chefe quer que você faça um trabalho desonesto, você vai respeitar ele. Ó, meu chefinho, eu gosto muito do senhor, mas me desculpe, eu não vou fazer esse serviço aí, não. Esse serviço aí está contrariando a lei. E eu vou avisando aqui para o senhor, eu vou representá-lo, tá certo? Eu vou apresentar a denúncia, tá certo? Então é assim, pessoal. Você pode respeitar a hierarquia e não entrar no barco de um chefe desonesto, tá bom? Que existe, vocês sabem que existe. Denunciar, mas a maioria é honesta, né, pessoal? A maioria dos chefes aí do IBGE são honestos. Denunciar ações imorais do superior, tá vendo aí, ó? Denunciar, é o representar. Zelar pela vida e segurança no direito de greve. Na greve, você não pode sair quebrando tudo, pessoal. Nem pondo em risco os seus colegas. Você tem o direito de greve, mas respeite a vida, respeite a segurança. Ser assíduo e frequente ao serviço. A ausência provoca danos ao trabalho. Tem uma questão aí. Comunicar ato contrário ao interesse público. Pessoal, o interesse público está acima de tudo. O interesse público, o bem comum, tá certo? O bem comum. Manter limpo e em ordem o local de trabalho. Pessoal, o local de trabalho é sagrado. Ali é o seu santuário. Ali tem que ter organização, tem que ter. Eu me lembro quando eu estava trabalhando na Petrobras, chegou uma vez lá, eu estava lá na mesa, não estava muito desarrumada, não. Aí chegaram 3 pessoas lá, de uma empresa contratada. Aí eles falaram lá, Rodrigues, desculpa aí, eu quero fazer aqui um 5S. Nesse tempo eu não estava muito ligado, não sabia nem qual era o objetivo deles, né? Mas aí eles deixaram a mesa super organizada. Eu gostei, viu? Então o 5S é exatamente nessa linha, né, pessoal? É uma ferramenta aí oriental, né? Ferramenta oriental muito usada lá na Toyota. Ou seja, você é tipo o Kaizen, sabe? O Kaizen o 5S andam juntos. Manter o seu ambiente de trabalho limpo, organizado, né, pessoal? Participar de treinamento com escopo no bem comum. O bem comum, pessoal, o bem comum sobrepõe, tá certo? Ao interesse particular. Vestimenta adequada. Você tem que chegar no IBGE com a roupa adequada, pessoal, tá certo? A sua imagem ali tá valendo, tá certo? Não pode chegar lá, tá certo? Com a deselegante, não pode chegar. Tem que chegar com a vestimenta adequada. Manter-se atualizado com as instruções e normas. Eu não posso fazer uma coisa errada porque a norma saiu e eu não li a norma. Não posso. É minha obrigação ler as normas para ficar atualizado. Cumprir as tarefas com critério, segurança e rapidez, tá certo? Não fazer corpo mole. Facilitar a fiscalização.
Toda repartição pública, pessoal, passa por fiscalização, tá certo? Passa por fiscalização. Exercer prerrogativas funcionais. As prerrogativas são aquelas coisas que o funcionário tem, tá certo? Que permite ele agir em nome da instituição. Mas não, tem que ter moderação, não pode humilhar ninguém, né? Tá certo? Não exercer função com finalidade estranha ao interesse público. Tem uma questão aí, viu, pessoal? Tem uma questão aí. Um funcionário lá entrou em sociedade com outro e criaram lá uma fábrica daquele caça-níquel, né? Aquela maquinazinha caça-níquel. Aquilo ali é proibido pela lei, né, pessoal? Aquilo ali é proibido pela lei. Tá certo? Apresentar informações de acordo com normas científicas, tá certo? As normas que saem, o IBGE produz normas, produz dados, o que sai de lá tem que ser de acordo com as normas científicas. Zelar pela qualidade da produção da informação. Aqueles produtos que saem do IBGE, eles têm que ter qualidade. Por exemplo, um grande produto do IBGE é o seu anuário estatístico, que tem informação a nível de município, tá certo? Tem informações a nível de todos os municípios do Brasil. Esse é fantástico, esse produto. Então, lá tem qualidade, lá tem qualidade. Respeitar normas internas da Fundação IBGE. Respeitar as normas internas da Fundação IBGE. Olha aí, pessoal, isso aqui tem no código, né, do IBGE, mas não tem no decreto 1171, porque isso aqui é específico do IBGE, né? E agora, pessoal, está aí o texto completo. Tudo que nós falamos resumidamente, vocês poderão ler, né? Vocês têm aí o Código de Ética, né? Foi disponibilizado para vocês, está na internet, né? Está aí tudo que eu falei, está em amarelinho aí, ó. Tudo que eu falei está aqui na íntegra, está aqui na íntegra, tá certo? Por exemplo, aqui, vou pegar essa letra L aqui, ó. Ser assíduo e frequente ao serviço, na certeza de que sua ausência provoca danos ao trabalho, refletindo negativamente em todo o sistema, tá certo? É bonito, né, pessoal? É bonito, né? É empolgante, é empolgante. Então, turma, todos os dias vocês terão que ler, nem que seja um pouquinho desse código de ética. Vocês estão com ele todinho aí nas suas mãos, tá certo? Aí vem aqui, ó, concluindo. A banca Sebrasp costuma mudar apenas detalhes do texto legal. São as pegadinhas, pessoal. Não, nós estamos só começando. Nós estamos na nossa segunda semana de aula. Vão ser 80 encontros, né? 20 encontros de cada disciplina. Então, nós vamos mostrar para vocês como se defender dessas pegadinhas. Vocês vão chegar na prova bem seguros, tá certo? Então, convém redobrar os cuidados, tá certo? Redobrar os cuidados é estudar, né? Estudar, conhecer a banca, né? Beleza, pessoal? Terminamos aí mais uma etapa aí da aula. Vamos agora para a última. A última. Vamos praticar. Vamos mostrar questões da banca Sebrasp. Então, vamos lá. Vou voltar aqui no slide. Está aqui, ó. Agora nós vamos para exatamente praticar questões da banca Sebrasp. Vocês têm aí um cardápio de 5 questões, tá certo? Da banca Sebrasp, Nós vamos resolvê-las, vamos comentá-las, vamos apresentar a fundamentação legal. Vocês vão ver aquela pegadinha, tem uma questão lá que ele troca só justo por injusto. Troca justo por injusto, uma palavrinha, mas aí, pessoal, desvirtua tudo, né? Aí desvirtua tudo, né? Tá certo? Então vamos lá agora para o texto 2.4. Vamos para o texto 2.4 e mostrar para vocês que este concurso é barbada. Se você seguir toda a orientação do professor, tá certo? Que é baseada na sua experiência de aí, texto 2.4, questões de banca. Ó. Sempre que puder, colocaremos as questões da banca Sebrasp. Quando não puder, a gente faz questões semelhantes. Por exemplo, na disciplina Conhecimento Técnico, que é baseada naquele manual do próprio IBGE, tem poucas questões de concurso, tá certo? Mas aí a gente complementa com questões que nós vamos elaborar dentro do estilo da banca Sebrasp, tá certo? Tá certo? Tá bom? Então, eu estou dizendo aqui, ó, haverá momentos em que não dá para usar uma questão da banca Sebrasp, mas a gente faz uma parecida, tá certo? Então, vamos lá. Primeira questão, tá certo? Primeira questão da banca Sebrasp.
A questão diz o seguinte, questão 1, são deveres fundamentais do servidor do IBGE, exceto, vou marcar aqui, quer dizer que tem um aí que não é, tem um aí que não é. Esse que ele quer que você diga, tá certo? Esse aí ele quer que você diga, esse que não é, tá bom? Então, turma, vamos lá. Primeiro, ele diz, desempenhar a tempo as atribuições do cargo. Segunda, tratar cuidadosamente os usuários do serviço. Terceira, jamais retardar qualquer prestação de contas. D, ser probo, reto, leal e injusto. Injusto. Você que foi treinado para ser uma pessoa urbana, você vai tratar, você vai ser injusto com os clientes do IBGE, você vai ser injusto. E, finalmente, aí respeitar superior hierárquico, respeitar o superior hierárquico. Tá aí, pessoal, tá certo? Ontem, na hora da aula ao vivo, os alunos acertaram aí, os alunos acertaram. Eles disseram, professor, é a questão, é a D, é a D. E está aqui a comprovação, pessoal, é a D, está aí, ó. O que diz aí a norma? Princípios, os deveres fundamentais do servidor do IBGE. Ser probo, reto, leal e justo. E justo, e não injusto. Veja aí as pegadinhas da banca, viu, pessoal? Trocou apenas uma palavrinha, ó. Trocou apenas uma palavrinha para ver se você escorregava, tá bom? Mas nós não vamos escorregar, não, viu, pessoal? Nós não vamos escorregar, não. Vamos agora para a segunda questão. Vamos para a segunda questão. Também Banca Sebrasp. De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, é permitido ao servidor público prejudicar deliberadamente a reputação de outros, tanto dos seus colegas de trabalho como dos clientes. Apresentar-se embriagado fora do serviço habitualmente. Ah, porque eu não estou no serviço, eu vou ficar bêbado, eu vou ficar embriagado todos os dias. Desviar servidor público para atender a interesse particular. Ah, o meu subordinado aqui, eu vou mandar ele resolver um assunto meu particular. Eu sou o chefe dele. Retirar de sua repartição bem pertencente ao patrimônio público, mediante autorização da autoridade competente. Ligar o seu nome a empreendimentos relacionados à fabricação de máquina caça-níquel. Máquina caça-níquel é proibido pela lei no Brasil, viu? É proibido. Em outros, aqui vizinho, nos países vizinhos, Paraguai, etc., lá é permitido, mas aqui no Brasil é uma prática ilegal, viu? É ilegal, é contra a lei. Só ficou fácil aí responder. Todo mundo acertou lá na aula de ontem, todo mundo acertou. Ficou fácil. Mas vocês estão vendo aí que a banca faz de tudo para que você escorregue, mas você não vai escorregar. Você não vai escorregar, tá certo? Então aí, ó o que diz aqui, ó. É proibido, ao servidor público, é proibido ele prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores, ou seja, de seus colegas, ou de cidadãos que deles dependam, tá certo? Então, aquela coisa que está escrito lá, tá certo? Não é a resposta que ele quer. Ele quer a permissão. Então, isso aí não é permitido, viu? Prejudicar a reputação de outro. Apresentar-se embriagado fora do serviço. Não pode, pessoal, não pode, tá certo? Apresentar-se, está aqui o que é que a norma diz, ó, o texto da norma. Apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele, habitualmente. Então, tanto faz você estar dentro do trabalho como estar fora, porque isso aí pega mal, tá certo? Então, é proibido apresentar-se. Aí o Sebrasp diz, eu vou botar aqui, ele ficar bêbado lá na praça, porque aí lá ele não está no serviço, ele pode, não pode. Desviar servidor público para atender a interesse particular. Não pode, pessoal. Está aqui, ó. Olha o que, é que a lei diz, ó. Retirar da instituição, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livro, bem pertencente ao patrimônio público. Tá certo? Não, isso aqui, não é isso aqui. Tá certo? Ó, é desviar, ó, essa daqui, ó. Desviar o servidor público para atendimento de interesse particular. Não pode. Não é permitido. Tá certo? Aí vem essa daqui, ó. Retirar da instituição, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento,
livro ou bem pertencente ao patrimônio público. Não foi isso que ele disse lá, na questão. Não foi isso que ele disse. Ele disse essa terminada... Ó, o que é que ele faz aqui, ó? Ele muda alguma coisinha para... Ó, ele disse aqui, ó, mediante a autorização da autoridade competente. Tá certo? Então, é proibido você retirar, se ninguém lhe autorizar. Agora, se o seu chefe lhe autorizar você levar, por exemplo, uma máquina para casa, um computador, para terminar um serviço urgente, tá dentro, é permitido. Então, essa daí, pessoal, é a verdadeira. Por causa dessa terminaçãozinha aqui que a banca botou, ó, mediante a autorização da autoridade competente. Se não tivesse colocado isso aí, ela ia ficar falsa, tá certo? E, finalmente, aqui, ó, ligar o seu nome a empreendimentos relacionados à fabricação de máquina caça-níquel. Você não pode fazer isso, pessoal. Está dito aqui na lei, ó. Olha o que é que diz aqui a lei, ó. A lei diz, ó, tá certo? Exercer, tá certo? Exercer atividade profissional, a ética, ou ligar o seu nome a empreendimento de cunho duvidoso. Ou seja, pessoal, fabricar máquina caça-níquel, isso aí é um empreendimento de cunho duvidoso. Você não pode fazer isso. Ok, pessoal? Vamos para a terceira questão. Então, pessoal, basta ler, tá certo? Basta ler o Código de Ética diariamente um pouquinho para você chegar daqui, a prova acho que vai ser agora só no início de 2022, você tem bastante tempo, tá certo? E aqui no curso nós também temos bastante tempo para fazer com que você fique seguro e passe com tranquilidade nessa prova. Questão 3. Banca Sebrasp. Trata-se de conduta proibida ao servidor no Código Ético do IBGE. Ele quer uma conduta proibida no Código de Ética. Aí vem aqui, ó, deixar de usar avanços do conhecimento no seu trabalho, desempenhar a tempo suas atribuições, zelar pela vida e segurança no exercício do direito de greve, facilitar a fiscalização, apresentar-se ao trabalho com vestimenta adequado. Então, só tem um aí, pessoal, que contraria, tá certo? Só tem uma aí que é proibida. As demais são permitidas. Tá aqui, ó, começamos logo com aqui, ele deixou de cumprir. Lá, ele deixar de avançar no conhecimento é uma falha, é proibido. Por quê? Porque a lei diz, ó, o funcionário, ele não pode, ó, é vedado aí, ó, é a seção 3 do Código de Ética. É vedado ao servidor público deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance, o IBGE coloca ao alcance, né, do servidor, ou do seu conhecimento para atendimento do seu mistério, para atendimento do seu trabalho. Não pode, pessoal, não pode. Então, essa daí é a falsa, tá certo? Ok? Questão 4. Servidor público que falta ao trabalho sem uma justificativa pratica ato legal, ato injusto, ato permitido, conduta de má-fé, ato que implica desmoralizar o serviço público. Pessoal, essa daí é barbada nessa questão aí. Tá na cara aí, tá certo, pessoal? Viu? Tá na cara aí que você aí, você praticou exatamente isso aqui, ó. Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público. Tá aí, ó. Implica desmoralização do serviço público, tá certo? Até os alunos na aula de ontem, eles ficaram assim, entre esta e a D, a conduta de má-fé. Mas aí, pessoal, má-fé, por exemplo, você faltou o trabalho. Você pode ser uma pessoa ética, pessoa correta, faltou lá o trabalho. Não significa dizer que você está com má-fé, né? Tá bom? Então, é aqui que se enquadra, viu? Quando você falta ao seu trabalho sem justificativa, implica desmoralizar o serviço público. Você prometeu um serviço para 9 horas do outro dia, aí chegou lá o cidadão que foi procurar o serviço, aí os colegas de trabalho vão e dizem para ele, não, meu amigo, seu serviço não está pronto, porque o servidor que estava responsável pelo seu serviço faltou e não avisou nada. Faltou e não avisou nada que ia faltar. Se ele tivesse avisado que ia faltar, o chefe aqui da repartição tinha colocado o outro para fazer, mas ele não avisou nada. Então, tá vendo como é cruel? Qual é o pensamento que esse cidadão, esse cliente, vai dizer lá fora? Rapaz, aquela repartição ali não tem credibilidade. Vai dizer, no mínimo, vai dizer isso, tá certo? Então, faltar sem justificar vai desmoralizar o serviço público. Tá bom, pessoal? Tá bom? Beleza?
Que show, né? Que texto bonito, né? Dá gosto você ler um texto desse, viu? Agora vem, então isso aí era uma regra deontológica, né? Isso aí era uma regra deontológica. A última questão, pessoal, a última questão, a última questão. A comissão de ética. Comissão de ética é a última parte do código de ética, viu, pessoal? Comissão de ética é a última parte do código de ética, é a última parte. Então, vai dizer aqui a questão seguinte: a comissão de ética do IBGE incumbe fornecer, quando necessário e a quem de direito, os registros sobre a conduta ética do servidor e da casa para efeito de instruir e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor público no âmbito do IBGE. Verdadeiro, pessoal, isso aí é verdadeiro. Verdadeiro. Isso aí é muito verdadeiro, tá certo? Aí ele vem agora com a pergunta. Nesse contexto, é correto afirmar que a pena aplicável ao servidor público pela comissão de ética é a de, quando houver motivo, né, pessoal? Aí vem as modalidades de pena aí, ó. Multa, demissão, prestação de serviço à comunidade, reclusão, suspensão por 60 dias, tá aí. Turma, não pode, eu já falei isso para vocês hoje aqui, não pode, a comissão de ética só tem poderes para a censura, tá certo? Só tem poderes para a censura. Tá certo que a censura já é ruim para o funcionário, porque vai constar do seu lá, do seu pontual lá, do seu banco de dados, tá certo? Mas olha o que é que diz a lei aqui, ó, capítulo 2. A pena aplicável ao servidor público pela comissão de ética do IBGE é a de censura, é a de censura, tá certo? E sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os integrantes da comissão, tá certo? Com a ciência do faltoso. O faltoso tem que dizer que está ciente, tá certo? Muitas questões outras que vão aparecer por aí, vai dizer que quem assina o parecer é o presidente do IBGE, tá certo? Vão dizer várias coisas aí, distorcendo aí o texto da lei. Mas vocês não vão cair na pegadinha, porque vocês estão preparados. Vocês estão fazendo o curso preparatório do IFCE, que é coisa séria, pessoal, é coisa séria. As coisas que saem ali daquela casinha do IFCE, elas são coisas sérias, são coisas feitas com credibilidade. Aí está aqui, ó, o código de ética na sua íntegra, tá certo? Eu pedi os alunos para disponibilizar no grupo, já está disponibilizado no grupo, tá certo? Então vocês estão amparados por uma orientação, tá certo? Que procura ser de qualidade, tá bom, pessoal? Vamos então agora para encerrar, né? Para encerrar nossa aula, nós vamos fazer aquilo que a gente falou para vocês, né? Aquilo que a gente falou para vocês, que é exatamente fechar com o filme do YouTube, né? O filme do YouTube, tá aqui, ó. O filme do YouTube. Toda semana nós vamos indicar um professor notável, um professor de qualidade no YouTube, viu? Já indicamos a professora Letícia, todo mundo gostou. Alguns alunos já conheciam ela, né? Já indicamos o professor Jack, que é funcionário do IBGE, na área de conhecimento técnico. Já indicamos o professor. Todos esses que eu estou indicando, eles têm filme no YouTube, tá certo? Já indicamos o professor Pablo, tá certo? Ele tem filme no YouTube, tá certo? Também. E hoje nós estamos indicando o professor Roberto Fernandes, um grande professor. Eu sou admirador desse professor. Eu assisto os vídeos dele várias vezes e gosto, que ele é cheio de brincadeira. Ele tem um tal de um míssil, ele tem um tal de uma sirene. Ele diz que é para acordar os alunos. Ele disse que é para acordar os alunos, tá certo? Então, deixa eu mostrar só para vocês aqui a cara dele, né? Que eu não posso reproduzir aqui na minha aula o filme dele, né? O filme é dele, né? Eu só posso recomendar. Eu estou recomendando para vocês irem lá no YouTube assistir o filme do professor Roberto Fernandes, um grande professor, professor notável, tá certo? Então, deixa eu abrir aqui, deixa eu abrir aqui o YouTube para eu mostrar este grande professor, tá certo? Eu vou mostrar para vocês aqui este grande professor. Vou mostrar agora mesmo para vocês este grande professor. Deixa eu mostrar aqui para vocês o professor Roberto Fernandes, tá certo? É só você entrar aqui, né? Entrar no YouTube,
com a palavrazinha chave aqui, né? Uma palavra-chave que quer ver aqui o código de ética, né? Esquematizado, ele chamou código de ética esquematizado, professor Roberto Fernandes, tá certo? Código de ética esquematizado, código de ética esquematizado, esquematizado. Olha aí nossas aulinhas aí, viu, pessoal? Vocês estão vendo aí, ó, nossas aulinhas? Ó, vocês, pessoal, vocês têm que ir no YouTube e dar dar o parecer de vocês, né? Para poder a gente ter muita visita nas nossas aulas no YouTube, viu, pessoal? Vocês têm que colaborar, vocês têm que visitar o YouTube, tá certo? Embora já tenham assistido a aula online, mas a aula no YouTube, ela é uma aula mais resumida, né? Vocês sabem, né? É uma aula mais resumida. Então, aqui, ó, Roberto Fernandes. Vou mostrar para vocês aqui o professor Roberto Fernandes. Tá ele aí, ó. Tá ele aí, pessoal. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. Olha o professor Roberto Fernandes aí, ó. Esse aí. Ó, o código de ética daí, ó. Ó, o código de ética aí, viu? Aí você imprime ou baixa ela. Olha, ó. Quer se tornar referência na sua esse aí, área? não é esse aí não, não é esse aí não. É esse aqui, ó. Ó o professor Roberto Fernandes aí, ó. Ele falando aí, ó. Mas lembrando, aqui nessa aula eu vou olha, maiores que devem olha, a aula dele é toda divertida, viu? A aula dele é show, viu? Aí, como a aula dele tem, ó, a aula dele tem 1 hora. Você não querendo assistir logo toda, você assiste um pedacinho, certo? Você assiste um pedacinho. Olha ele aí, o professor Roberto Fernandes. Se você não quiser assistir 1 hora de aula, se você não quiser assistir, você assiste 15 minutos, 20 minutos. Aí dá uma paradinha, toma um cafezinho, toma um suco, depois você acerta o restante. Eu, quando eu vou assistir a aula do professor Roberto Fernandes, eu assisto a aula todinha, tá certo? Eu me divirto com a aula dele. É fantástico esse professor. Esse professor é nota 10. E ele tem outros vídeos, viu, pessoal? Ele tem outros vídeos, tá certo? Ele tem vários vídeos, tem vídeo de exercício, tem vários vídeos no YouTube. Então, este aí é o professor recomendado da semana, pelo método Kaizen. Eu dou o carimbo aqui, ó, método Kaizen. E terminamos, pessoal, tá certo? Terminamos a nossa aulinha, tá certo? Terminamos a nossa aulinha. E vamos agora nos despedir de vocês, desejando tudo de bom, bom estudo, para a gente chegar ao nosso objetivo final, ser servidor do IBGE, ok? Obrigado a todos! Vou desligar aqui a apresentação, tá certo? Vou desligar a apresentação e vamos encerrar a nossa aula, tá certo? Vamos encerrar a nossa aula.